boa noite a todos, como vão? Meu nome é Lucas Figueira e vocês estão no canal Figueira Química. Vamos a mais uma aula de Química Orgânica. E quanto aos vídeos do canal, pessoal, peço desculpas, infelizmente realmente descontinuei eles devido à má organização. Mas vai dar certo, uma hora vão sair, só que ainda está sem previsão de continuidade dos vídeos. Hoje nós iremos abordar sobre ácido carboxílico, éter, ésteres e um derivado de ácido carboxílico, que são alguns sais também. No geral, existem as funções oxigenadas, que a gente já abordou em aulas ao vivo, não no canal. E qual que é a diferença delas? Você tem o hidrocarboneto. Eu tenho caneta. Você tem os hidrocarbonetos aqui, que só tem carbono e hidrogênio. As funções oxigenadas, além de carbono e hidrogênio, você vai ter oxigênio. E com exceção desse rapazinho aqui, que são alguns sais, que vão ter outros elementos, todo o restante só vai ter carbono, hidrogênio e oxigênio. Tem as funções hidroxiladas, que a gente já abordou. Tem os álcoois, os enóis, os fenóis. Nas funções carboniladas, que se vocês lembrarem é o que tem a carbonila, nós temos aldeídos, que já falamos, cetonas e ácidos carboxílicos, que não terminamos na última aula. Vou reabordar eles e terminar o restante. Se vocês lembrarem, a carbonila ela é um carbono que tem dupla ligação com oxigênio. E você tem outros dois radicais para ligar lá. Podem ser um hidrogênio aqui e uma cadeia carbônica aqui. Pode ser um OH aqui. Enfim, a gente vai ver isso agora. O primeiro dos que a gente vai abordar os primeiros que iremos abordar serão os ácidos carboxílicos, ou ácido carboxílico. Ele tem a carbonila, que seria o carbono com dupla O, só que você pega a carbonila, entocha com um álcool, uma hidroxila, e vira uma carboxila, que é justamente carbono, dupla O, e um radical, que pode ser um hidrogênio ou outra cadeia carbônica. Outras formas da gente representar também a carboxila, que vocês podem ver em provas, seria ali mostrando um radical, mas ele vai terminar em COOH. Ou então tem lá o radical, uma cadeia carbônica para lá, e você tem CO2H. Isso daqui é a mesma coisa disso daqui. São outras representações da carboxílica. Nomenclatura então do ácido carboxílico. Você vai ter aqui em azul ácido óico. Aí você coloca ácido, o nome do composto, e óico é a terminação dele. Então vamos ao primeiro exemplo, mais simples. Você tem um carbono só. Eu vou fazer em vermelho aqui para facilitar. Você tem um carbono só e uma hidroxila e uma dupla O aqui. Nesse caso, você terá um ácido. Quantos carbonos? Um só, MET. Tem ligação dupla, tripla? Não, só ligação simples. Então, AN e final óico, que já é da nomenclatura dos ácidos carboxílicos. Bom, logo mais abaixo... estou pulando etapa aqui. Vocês podem observar, nesse caso aqui, que também podemos chamá-lo de ácido fórmico. Porque as formigas, algum tipo de formiga, quando mordem você, elas injetam esse ácido metanóico em você e dá aquela ardência, aquele coçar que dá depois da picadinha, da mordida da formiga. E por isso é chamado de ácido fórmico. Vem da formiga mesmo. Já o segundo caso aqui, nós teríamos dois carbonos e dupla OH. Nesse caso, se tem dois carbonos, a gente coloca ET, só ligação simples AN, e final óico. Então fica ácido etanóico. Mas também é conhecido como ácido acético, que vem de acetum, do latim, que pronúncia horrível, que é um dos componentes do vinagre. Não é o vinagre em si, porque o vinagre em si ele tem somente de 4 a 12% de ácido carboxílico, dependendo do vinagre que você tem. Mas então ele é um componente do vinagre, também conhecido como ácido acético.
Já um pouquinho mais para baixo, se a gente colocar 3 carbonos, fica ácido, prop, só ligação simples an e final oico, ácido propanoico. Também pode encontrar como nome comercial ou nome usual de ácido propiônico ou propílico. Ele é um conservante de alimentos. A Wikipédia fala que usa em pães, eu vi um site falando sobre conservante de carnes. Enfim, ele é um pouco mais ácido que os outros, que o etanóico ou o fórmico. Aí eles usam para impedir bactérias de crescer em meios ácidos. Nesse caso aqui, vamos pensar junto aqui. Você tem puxa, olha esses colchetes aqui, CH2,4. O que isso quer dizer? Isso está me dizendo que esse CH2 aqui vai se repetir mais 4 vezes. Para a gente economizar espaço, geralmente pode ser que apareça assim em prova ou para pegadinha mesmo, que não é muito bom. Não é tão bom representar assim formulações orgânicas, é melhor colocar as fórmulas por extenso, mas vai que vocês encontram no vestibular assim. Vai ser a mesma coisa. Se vocês lembrarem dessa outra representação aqui, em cada aresta, cada ponta ou vértice, você vai ter um carbono, que está representando por uma bolinha vermelha aqui. Nesse caso, é a mesma molécula. 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos. Eu numerei errado só para contar, porque se fosse para fazer a numeração correta, a gente tem que lembrar função orgânica, depois, se não der para decidir, insaturação, e por fim, se não der para decidir por insaturação, a gente vê a ramificação, onde fica mais perto. Nesse caso, como tem função orgânica, a gente começa da direita. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Beleza. Como que ficaria o nome desse composto, então? Fica ácido. Como tem 6 carbonos, hexa, X, e sua ligação simples, an. Então, ácido hexanoico. Alguns lugares trazem como ácido cáprico, que é um ácido de cabra. Não me lembro agora, mas vou trazer para vocês na próxima aula. Mas beleza. E se a gente colocar o ácido carboxílico para reagir? Vamos supor, a gente consegue de alguma forma pegar aqui a carboxila, tirar esse hidrogênio daqui e fica um radical para cá, um carbono, mantém a dupla O para cá, só que agora tem uma ligação livre aqui nesse oxigênio. E essa ligação, se por um acaso você ligar algum metal nela, lembra que metal é a maior parte da tabela periódica, você vai ter sais derivados de ácido carboxílico. Nesse caso aqui, esse Na, ele só tem mais um lá de NOx, por assim dizer. Então você tem lá o ácido carboxílico, que era um ácido acético, ou ácido etanóico. Você pegou, tirou o hidrogênio dele daqui e colocou esse sódio. Vira um acetato, porque era um ácido acético, de sódio. Não precisa aprender realmente essa nomenclatura, porque é mais complicada, mas só para vocês saberem que existe, e se vocês verem no vestibular, vocês não... Ah, meu Deus, o que é isso? Calma, vai dar certo. Beleza, se a gente pegar um cálcio e colocar aqui no lugar então do hidrogênio. Mas espera, o cálcio ele tem NOx mais 2 cargas positivas, está faltando 2 elétrons para ele. E o oxigênio só tem 1 elétron para dar para ele. Como que a gente faz isso então? A solução seria você colocar 2 compostos desses aqui. Porque aí você coloca outro oxigênio do outro lado e fornece o elétron que o cálcio precisava. Você pode só representar a fórmula química dele assim, CH3CO2, 2, aqui, e coloca o cálcio do lado. Quer dizer que tem 2 moléculas dessa ligadas num cálcio. Ou, se você quiser, você também pode fazer COO, que dá na mesma CO2. Ou, se você quiser, você pode desenhar certinho. Certinho. Vai ter um arranjo tridimensional bem confuso aqui devido a eles ficarem se repelindo, mas não vamos pensar nisso agora. Você tem lá cálcio aqui no meio, 2 NOx e agora sim 2 elétrons de cada lado para fazer a ligação. O cal. Beleza, era um ácido acético, acetato de cálcio. Mas
não pensa nisso. O éster é mais importante, que ele cai mais no vestibular. E dele você consegue fazer biodiesel, também pode estar envolvido em reações de saponificação, mas não é ele em si. Mas enfim, a gente vai ver as reações mais pra frente. Mas éster é importante. Cola nele. Tem lá o ácido carboxílico, a carbonila aqui, o radical. E você vai e tira esse hidrogênio de novo. Só que agora você vai, nesse radical aqui, ligar outra cadeia carbônica. Geralmente, o éster ele é obtido através da reação de esterificação. Essa reação de esterificação, você pega o ácido carboxílico mais um álcool, coloca um catalisador ácido, mais ácido que o ácido que você está usando, e aí você vai obter éster e H2O. Como assim? Você coloca alguma coisa, por exemplo, um metanol aqui, H3OH, você coloca eles para reagir, e aí esse OH daqui vai grudar nesse H daqui. E aí disso vai sair água, e você vai ter uma valência livre do hidrogênio, do oxigênio aqui. Vai ficar isso daqui. Beleza. Nomenclatura. Bom, como ele é geralmente reação de ácido carboxílico com álcool, você pode ver que esse R1 aqui, o radical 1, ele vai estar sempre do lado de cá. Do lado de cá não é bom. Ele vai estar sempre do lado da dupla O da cadeia carbônica. Vocês podem ver que, por exemplo, você tem uma cadeia carbônica contínua aqui. Quando chega aqui, você tem um heteroátomo. Um oxigênio aqui no meio. Esse heteroátomo vai separar a cadeia de um lado da cadeia carbônica de outro lado. A cadeia carbônica desse lado daqui geralmente vem do álcool. E a cadeia carbônica desse lado daqui geralmente vai vir do ácido carboxílico. Então você pode ver que se tiver do lado do dupla O, se tiver do lado da dupla O, ou seja, tem essa dupla O aqui do lado de cá, e desse lado aqui só tiver essa ligação com oxigênio e continuar simples, você vai ter, a gente pode separar para R1, o radical 1, só para questões de nomenclatura aqui para facilitar a didática, que é do ácido carboxílico, e R2, que seria do álcool. Assim, a nomenclatura do éster vai ser ato de ila. Só que você vai colocar o nome do R1, o nome do ácido carboxílico que originou. No caso, só a nomenclatura dos carbonos em si, da cadeia carbônica, com terminação ato. E depois você vai pegar o nome do início do radical do álcool e colocar ila. Tá confuso assim, melhor mostrar na prática, né? Vamos ver aqui, ó. Você tem 2 carbonos aqui. Então vamos numerar rapidão. 1, 2. E você tem do lado de cá, onde viria do álcool, somente 2 carbonos também. 1, 2. Nesse caso você tem duas cadeias carbônicas separadas por esse oxigênio aqui do meio, esse heteroátomo. Só que do lado de cá, essa parte que ficou com a dupla O, a gente vai colocar ela primeiro e vai chamar ele de ato. Se tem 2 carbonos, só ligação simples, você vai dar nome como se fosse um hidrocarboneto, fica et de 2 carbonos, an de ligação simples ou de hidrocarboneto. Etano ato. Não é hidrocarboneto, são éster, mas esse é o padrão de nomenclatura. Então, etanoato, a parte do ácido carboxílico. Aqui na parte do álcool você vai ter só 2 carbonos, 1, 2. Então, et. Você não precisa colocar o tipo de ligação, nem a insaturação dele. Você já subentende que vai ser saturado. Então você coloca lá et, ila, etila. Etanoato de etila. Como isso daqui veio de um ácido acético, você também pode chamar ele de acetato de etila. Beleza, e se a gente colocar um carbono só de cada lado? Você tem aqui met, só ligação simples, an, o de hidrocarboneto. Então, metano ato de met,
só um carbono, ila, a terminação do éster. Então, metanoato de metila. Aqui embaixo, vamos fazer junto aqui então. Você tem 1, 2, 3 carbonos de um lado, do lado da dupla O. E você tem, esse aqui está confuso, olha, CH2, 5, aquelas pegadinhas de vestibular. Você vai ter 5 repetições de CH2. Vai se repetir 5 vezes na cadeia. Nesse caso, então, a gente vai só somar esse númerozinho aqui, 5, vai ter 5 carbonos com H2, mais esse carbono aqui. Então, essa cadeia, na verdade, apaguei o 5 aqui sem querer, essa cadeia aqui, na verdade, vai ter 6 carbonos. Então, vamos fazer a nomenclatura bonitinha. 3 carbonos do lado do ácido carboxílico, ou do lado da dupla O. Então, fica prop, só ligação simples, an, O de hidrocarboneto da nomenclatura em si, já que você não está considerando mais a... Enfim, propano, ato do éster, de, aqui no caso tem 6 carbonos, a gente coloca exila. Propanoato de exila. Bom, e se você pegar e colocar um composto aromático? Meu Deus, o que eu vou fazer? Nesse caso aqui, a gente colocou um fenil. Mas se fosse um benzil, você ia colocar o nome da mesma forma. Nesse caso aqui, você pega o nome do composto aromático, no caso o fenil, não se apavora, e você vê de onde ele está. Bom, ele está aqui do lado de onde era o álcool. E aqui do lado da dupla O, você tem só 2 carbonos. Então você vai colocar et de 2 carbonos, an de ligação simples, O de hidrocarboneto, etano, ato, então a parte do ácido carboxílico, primeiro derivado do ácido carboxílico já está nomeado, etanoato, de, e você coloca lá fenil, que é o nome do hidrocarboneto, terminação ila, a gente aproveita as 2 últimas letras que eram iguais e deixa uma coisa só, etanoato de fenila. Como ele veio de um ácido acético, só de 2 carbonos, você também pode chamar de acetato de fenila. De éster, já foi. Você pode até ver que a nomenclatura do éster, do acetato, não sei o que, ato, é até parecida com os de sais. Mas como a gente falou, não presta atenção nesses sais agora não. Só para vocês saberem que existe, é importante. Agora vamos para o éter. Tem muita gente que confunde com éster. É meio parecido, mas não tem um S, é só éter. Tenta fazer um trocadilho de palavra com nome ligado a heteroátomo. No caso, só tem o oxigênio que só tem esse heteroátomo aqui. Um heteroátomo. Ou seja, ele não tem a dupla O do ácido carboxílico, ou do éster. Ele vai ter somente o heteroátomo aqui no meio. Não tem a dupla O. A nomenclatura, então, ela vai depender de qual cadeia vai ser maior e qual cadeia vai ser menor. Então, você vai ter uma cadeia carbônica de um lado e uma cadeia carbônica de outro lado. Não importa graficamente onde vai estar. Saiba que a cadeia menor vai ter um nome e a cadeia maior vai ter outro nome. E assim, você coloca a cadeia menor com oxi no final e a cadeia maior com ano no final. Nesse caso, vamos pegar aqui um éter que só tem um carbono de cada lado. Você tem o heteroátomo aqui no meio e você tem met, então você já coloca lá na nomenclatura, calma. Eita, 8 horas. Você tem met, um carbono de um lado e você tem um carbono do outro lado também. Nesse caso, como não tem um mais comprido do que o outro, tanto vai importar qual que vai ser maior ou menor. Nesse caso, você coloca met, oxi, então metoxi, met, metano. Então, metoxi metânico, metoxi metano, ou também conhecido como éter dimetílico. Então, você fala que é um éter, você já sabe a função orgânica,
tem 2 metils ou dimetílico, tem metil dos dois lados. Tá, mas e se for diferente, assim, tiver 2 de um lado e 1 de um, pra gente realmente saber quem que é maior e quem que é menor? Nesse caso, você vai pegar e ver que de um lado tem um carbono e do outro tem 2 carbonos. Nesse caso, só você lembrar, a parte menor fica com oxi e a parte maior fica com ano no final. Como parte menor só tem um carbono nesse caso, você vai ter met, vai ficar metoxi, e da parte maior, que só tem 2 carbonos nesse caso, você tem et, vai ficar etano. Como é um éter, você também pode chamar isso aqui de éter. Ah, agora vem um tchan, né? Metílico, etílico. Você coloca o menor primeiro e o maior no final. Então, éter metílico etílico. É um outro jeito de chamar ele. Mas metoxetano, nomenclatura IUPAC topzera. Beleza. Em alguns vestibulares, eles trazem esse daqui que tem 2 de um lado e 2 de outro como éter comum. Então, se o vestibular falar, o éter comum, está falando desse carinha bem aqui. Você tem lá 2 carbonos de um lado, 2 carbonos do outro lado. Como os dois são do mesmo tamanho, não importa qual que você vai colocar primeiro. Fica etoxi, a parte menor, etano. Ou, como ele tem 2 etil, que seria o radical, você também pode chamar ele de éter, que tem 2, etílico. Ou seja, é igual dos dois lados. Dietílico, assim como você falou do dimetílico, tem metil dos dois lados. E se for diferente, você também pode chamar ele de éter, aí você fala o menor primeiro, metílico, etílico, nesse caso. E é isso, pessoal. Eu desejo a vocês uma ótima noite, bons estudos e um bom e merecido descanso de sexta-feira. Desejo a vocês um excelente final de semana. Obrigado por assistirem a aula. E espero que mais vídeos voltem a aparecer no canal. Se a minha organização permitir, vai dar certo. Fiquem com Deus, pessoal. Até a próxima.